Me julguem, mas apesar dos altos e baixos, e a segunda temporada teve muitos baixos, eu acho Bridgerton tão delícia que eu mal podia esperar para assistir Rainha Charlotte, uma história Bridgerton que entrou alguns dias atrás na íntegra na Netflix. Essa é uma minissérie em 6 episódios, é um spin-off de Bridgerton, na verdade, que conta a história muito romantizada e ficcionalizada, mas de fundo real, da rainha Charlotte e do rei George III. A gente conhece a Charlotte já madura, no mais imperioso, impaciente, controlador e obcecado em formar casais entre a nobreza dela. Mas aqui a gente vai vê-la como uma adolescente de 16 anos, despachada de um ducado pequeno e não muito expressivo na Alemanha, para se casar com o George III, de 23 anos, a quem ela nunca tinha visto. E o negócio foi papum mesmo. O duque, irmão da Charlotte, colocou ela no navio, ela atravessou o Canal da Mancha, chegou em Londres e 6 horas depois estava casando com o George. Por causa daquela confusão danada que fizeram com o roteiro na segunda temporada de Bridgerton, eu estava meio receosa com o que eu ia encontrar. Mas não é que o spin-off saiu melhor do que a matriz? Com tudo que a primeira temporada de Bridgerton tem de encantadora, esta minissérie supera ela em vários quesitos. Supera em boa parte, porque embora o casamento tenha resultado em um amor real, o George e a Charlotte foram muito apaixonados, dormiam na mesma cama, o que era impensável para pessoas de classe alta na Inglaterra naquele tempo. Tiveram 15 filhos, dos quais 13 chegaram à idade adulta. Essa é uma história de amor trágica. Trágica, mas, na concepção da Shonda Rhimes, também cheia de lances emocionantes. Quem dirige os 6 episódios é o Tom Verica, que dirigiu vários episódios nas 2 temporadas de Bridgerton e sabe lidar com esse universo aqui com o pé nas costas. Outra coisa que a gente não pode negar em tudo que a Shonda Rhimes faz, por mais que a gente goste ou não goste, é que ela é craque em escolher elenco. Eu fiquei completamente encantada com a India Amartya no papel da jovem Charlotte. Fiquei enternecida com a interpretação muito delicada do Corey Milchrist para o George III. E amei os personagens dos valetes, respectivamente, da rainha e do rei, o Brimsley e o Reynolds, e amei os atores que fazem os papéis. O Sam Clement, como Brimsley, é demais e é apaixonante o Freddie Dennis como o Reynolds. Aliás, eu achei lindo o romance dos dois, tão lindo quanto o romance do par central. Menção honrosa também para Arsima Thomas como a jovem Lady Danbury, uma mulher determinada a agarrar o destino dela com as próprias mãos. E claro, a Michelle Fairley, eterna Lady Stark, como aquela sogra que a gente treme de ver em uma festa de casamento. Aos fatos, a gente não sabe se na idade em que ele se casou, o George III já tinha começado a manifestar transtornos mentais, mas a gente sabe que pouco depois, sim, isso a gente tem certeza que ele já estava enfrentando o que hoje acredita-se ter sido um transtorno bipolar. Teve vários episódios durante a vida, alguns deles longuíssimos. A gente não sabe muito bem como ele foi tratado, mas a gente pode ter certeza que ele foi submetido às barbaridades mais tremendas que a medicina da época seria capaz de conceber. Mas nos períodos de lucidez dele, ele foi um rei muito dedicado, muito devotado à causa de reinar bem. E se ele conseguiu, pelo menos em parte, ter sucesso no que ele queria de si mesmo, isso se deve muito à tenacidade da Charlotte, que sempre amparou ele, sempre encorajou e sempre protegeu ele nos momentos em que ele precisava ser protegido. Porque se doença mental é um estigma hoje, na época era uma crise, um escândalo sem tamanho. E eu acho que é isso que torna a rainha Charlotte tão bacana. Não é só uma história de no começo a gente não se entende, depois a gente se entende e vamos ser felizes para sempre. Não, a gente sabe que depois de todas as dificuldades iniciais que esse jovem casal enfrenta, eles vão ter outros obstáculos muito maiores ainda para transpor.
Tem algo de crueldade, mas também de reafirmação em um amor que a gente sabe vai passar por tanto drama. E é muito interessante ver também como, na ficção, a série propõe uma Charlotte que na adolescência já era muito independente, muito cheia de espírito, e que foi se tornando a pessoa que a gente vem a conhecer nas primeiras temporadas de Bridgerton, pela pressão que ela teve que enfrentar a vida toda. Além disso, Rainha Charlotte, a minissérie, nunca perde de vista aquelas coisas que a gente acha tão gostosas em Bridgerton. Aqueles cenários incríveis, aqueles figurinos maravilhosos. E eu, pelo menos, adoro essa fantasia da Shonda Rhimes de uma Inglaterra da segunda metade dos anos 1700 e do começo dos anos 1800, de uma convivência racial que a gente sabe não existiu, mas deveria ter existido. Por que não existiu? Nunca houve esse grande experimento que a gente tem na série de uma convivência racial entre os membros da nobreza. Mas para o pessoal que fica torcendo o nariz para essa parte de Bridgerton, e a gente sabe por quê, vamos a mais um pouco de fatos aqui. A Charlotte era descendente de um rei português dos anos 1300 que teve uma concubina descrita como moura na literatura, o que significa que ela era do norte da África, e provavelmente ou era negra ou tinha a pele muito escura, e que tiveram um filho que se casou com uma mulher que também ela tinha ascendência africana. Mas a gente sabe pelos retratos feitos dela à época e por comentários que ficaram registrados por ter sido feitos por pessoas ilustres, comentários, aliás, terrivelmente depreciativos, que a Charlotte possivelmente carregava traços dos antepassados distantes dela. Ou talvez não tão distantes, mas que por razões de legitimidade não apareciam na árvore genealógica dela. Assim como as razões para as dificuldades mentais do George, essa é uma tese impossível de comprovar hoje em dia, mas que também não merece ser completamente descartada, como muita gente gosta de fazer. Não que isso tenha importância de fato. O romance é um território das fantasias impossíveis tornadas possíveis. Bridgerton sabe disso muito bem e usa isso muito bem. E se uma fantasia é possível, por que também não outra? O que eu sei é que as duas me arrebataram. Adorei Rainha Charlotte. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e a gente se vê no próximo vídeo.